Sou Leandro, estou vestido com uma blusa, diria cinza escuro, calça jeans, me considero um cor parda, cabelos ainda pretos, tenho 44 anos já, e vou falar sobre a questão das mudanças climáticas, justiça socioambiental. Ao final, vocês vão entender o que eu quero dizer de maneira muito sucinta, tá? Vamos ser bem breve. Eu sou mais na pasta ambiental. A pasta ambiental, por exemplo, qual a conexão da pasta ambiental com a saúde? O ponto mais tratado, cuidado, apontado em relação a isso, é o saneamento básico. O saneamento básico é o quê? É o tratamento da água de qualidade, tratamento de esgoto, o tratamento adequado. É a questão dos resíduos sólidos, que é o lixo, a coleta, destinação, tratamento correto do lixo. E a drenagem, vamos resumir, vamos deixar de enchentes, por exemplo, se eu ter drenagens onde as águas passam como em 2013 nós tivemos. Eu ainda trabalhava, fui funcionário de prefeitura durante 9 anos, exatamente na pasta ambiental, aqui no Flores de Paiva e no Vitor Viana, tivemos algumas enchentes, entrou água nas casas das pessoas, alguns tiveram alguns prejuízos materiais, graças a Deus foram materiais. E então é isso, é água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, ou lixo. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que cada R$1 ou dólar, dependendo da moeda, investido em saneamento, se economiza 4, uns falam 5, uns falam 6, já falaram até 8, uma média de uns 5 a 6 reais. Então imagina que quem fizer um bom trabalho na sua área vai impactar diretamente na minha saúde, se eu sou gestor daquela pasta, da minha saúde, da minha família, da minha sociedade, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Esse é o ponto, talvez, principal, talvez, não sei se alguns sabiam, eu sei que a maioria sabe, mas alguém sabia disso? Todo mundo sabia? Todo mundo sabia? Que maravilha. Então é bom quando a gente já entra num grupo que já está engajado no tema. Mais ou menos, beleza. Tem a questão agora do El Niño, que também é um pouco em questão de mudanças climáticas, que a temperatura do mar, falando no Oceano Pacífico, equatorial, esses termos aí, a água aumenta, e trazem ventos, ou seja, meio que dá um desequilíbrio no clima, vamos dizer aqui no nosso país. Na região sul, a gente já está vendo até São Paulo, já está tendo alguns problemas com ventania, chuvas, um pouco elevadas. Pode levar em região norte e nordeste a baixa de chuva. Imagina que o tanto de fábricas, de veículos, de aterros sanitários, de lixões, que estão emitindo gases, gases metano, ou dióxido de carbono, seja gás carbônico, qualquer tipo de gás que seja prejudicial ao ar, que fica ruim para a respiração. Você chega em Belo Horizonte, você vê lá, qualquer cidade grande, tem hora que você não vê Belo Horizonte quase, você vê só que está mais perto, o que está mais longe, tem uma névoa branca, meio cinzenta por cima, de tanta poluição aquilo, tanto de fábrica como de carro, algum tipo de indústria. E aquilo impacta na saúde. Ou seja, mais uma vez, se alguém dimensiona mal um projetista ou por questões de dinheiro, mas falta de planejamento, a Secretaria de Obras, ou qualquer outra secretaria de planejamento de obras, faz uma drenagem mal dimensionada, ou permite que casas sejam construídas às margens de rios que sabem com certeza que vai dar problema. Eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, aqui embaixo, teve alguém que fez uma casa que tampou o curso do rio, tampou, a água veio, subiu, entrou na casa dele toda, teve que abandonar o lar. No caso que ele fez. Por quê? A falta de dimensionamento, a falta de consciência, às vezes, das pessoas. Por exemplo, lá na cidade grande, quando alguém faz um mau dimensionamento e vem chuvas, nós estamos passando por processo de El Niño. Esse El Niño ele pode ir até a previsão, tomara que não, mas a previsão é que até outubro do ano que vem esse El Niño vai
influenciar no nosso clima. Vai dar seca em algumas regiões e vai dar muita chuva, ou seja, vai ser extremos, não vai ter o equilíbrio que a gente está acostumado e que quer que assim seja. Vai ter problemas na agricultura, vai ter problemas para poder produzir alimentos. Os alimentos certamente poderão ficar mais caros, geralmente fica. Vai ter problemas com a chuva, e quando tem problema com chuva, uma cidade como Belo Horizonte, uma cidade grande, imagine que sempre tem as partes mais baixas. Tudo que produz, tudo que faz, toda a indústria, toda a fábrica, qualquer ação humana que tenha dentro daquele território, que vem uma chuva muito forte, ela vem, é como se fosse uma varrer. Ela vai varrendo tudo e vai levando para um certo ponto, dependendo de onde chegar, vai ter impacto na vida, vai entrar nas casas, aquela água ali é insalubre, as pessoas vão ficar fora de abastecimento e tudo mais. Ou seja, são muitas coisas que, se um setor não contribuir, fizer a sua parte direito, geralmente impacta na saúde, seja ela física, psicológica, porque a ação social tem que entrar, a defesa civil tem que entrar, aí você tem que desalojar aquelas pessoas, você tem que tirar aquelas pessoas, dependendo do que foi feito, tem que realmente tirar dali definitivamente, a pessoa tem um vínculo naquele lugar. Ou seja, esse causa um impacto psicológico, acaba tem alguns, toda prefeitura geralmente tem um CAPS, alguns assistentes psicológicos, isso aumenta, tudo aumenta, a assistência social tem que ajudar isso, tem que ajudar aquilo. Tudo que o setor não faz bem impacta positivamente ou negativamente em outro. As mudanças climáticas estão muito ligadas à questão ambiental, que é a passa pelo mas também tem necessidade que outras pastas atuem de maneira qualitativa, porque senão a saúde geralmente é o que sente impacto maior. E o que eu quero propor? Eu já quero também, ao invés de ficar falando só dos problemas, o que isso é, o que isso causa, os conceitos, o que eu vejo hoje em dia? Nós temos tecnologias diversas, todo tipo de tecnologia, inteligência artificial, cruzamento de dados, a Receita Federal sabe da nossa vida melhor que a gente, tudo muito de dados cruzados. O que é necessário? Nós não trabalhamos sozinhos, secretarias, a setorização, ou seja, departamentos, para poder facilitar ou para poder ficar mais leve a gestão pública. Mas elas não podem pensar que elas precisam agir conforme o seu conceito, conforme o seu achismo, conforme a sua necessidade, a sua competência. Precisa integrar isso. Hoje, como que se integra o serviço público? Geralmente deve ser através de softwares. Por quê? Porque cada setor tem um plano. Tem um plano de educação, tem um plano de saúde, tem um plano integrado de resíduo, tem um plano de saneamento, tem um plano disso, tem um plano de habitação, tem plano de mobilidade, tem cheios de planos. O que mais tem no Brasil é plano. Esses planos nem sempre se conversam como deveriam e a maioria deles fica engavetados, seja a nível estadual, federal, municipal, em todos os níveis. Esses planos precisam serem, vamos dizer, subir para uma plataforma. Isso existe vários, o DataSUS e tantos outros que já existem, que tem uma certa integração. Eu estava olhando que o Fiocruz tem um sistema de observatório agora. Eu estava olhando exatamente por causa do El Niño, porque isso vai impactar na saúde das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Então, tudo isso, só que de certa forma ele está bom, já está tratando um tema que é alarme mundial. Então, ótimo. Só que o país precisa trabalhar, isso deve vir lá no governo federal, e geralmente é melhor, porque o que vem numa plataforma única, você pode alimentá-la com tudo que é dado federal, estadual, municipal, alimentar e trabalhar aquilo. Ou seja, esse impulso dessa entrada de dados que mais tem, isso precisa ser trabalhado, processado de maneira integrada. Eles precisam ser dados cruzados, onde ao receber esses dados, trabalhados, analisados, cruzados, e aí eu consigo emitir alertas para a saúde. Por exemplo, Brumadinho, Mariana, se tivéssemos dado sistema de dados integrados, eu poderia saber o nível de, ainda mais com a inteligência artificial que ajuda muito, claro que tem que ter pessoas, a inteligência artificial ainda não substitui ninguém não.
Mas tem que ter alguém para saber, se a cidade tivesse cruzado, eu saberia até o nível de impacto ambiental. Eu não estou falando só da saúde, porque a saúde é atrelada a vários outros fatores. Mas vamos dizer para a saúde física, espiritual, emocional daquelas pessoas, daquela família, dos que morreram, infelizmente foram, né? Mas e a família, o que você falou aqui? Tudo que acontece com um, não, esse um são uns. Todo indivíduo, na verdade, são pessoas, porque tudo que acontece com ele vai acontecer com a família. E aí, como é que vai ser a questão psicológica dessas pessoas? Como que vai ser a saúde psicológica dessas pessoas? O sistema de saúde, como que se movimentou, veja de Israel, veja de outros países para poder ajudar ali. Porque tamanho foi o impacto naquelas pessoas, naquelas famílias, naquela região, naquela economia, ou seja, em vários setores. Mas se eu tiver um sistema, já existe dados para isso. O problema é que isso é trabalhar. Isso está escrito aqui, eu estou falando de forma resumida, eu vou entregar. É trabalhar esses dados cruzados, trabalhados e emitir alertas. Alerta para a saúde, se eu tenho um movimento da barragem, Deus me livre não tenha mais, mas se eu tenho um problema com mobilidade, se eu tenho um problema com enchente, como isso vai afetar, por exemplo, Belo Horizonte, todo mundo conhece Belo Horizonte, como isso vai afetar o metrô, como vai afetar uma pessoa, não, eu vou perder meu emprego, eu vou atrasar, o metrô não passa, o outro não passa, como é que eu vou fazer? Você está imaginando o que é a questão climática? É muita lei, quando a gente começa a pensar, analisar, avaliar, você vai ver que é muito sério e está tudo integrado. Ah, mas a Secretaria de Obras não fez servir direito, o meio ambiente está olhando isso, deixou licenciar, deixou fazer cá, deixou fazer isso, fazer aquilo. Então vamos trabalhar o que já tem. Não precisa inventar a roda, é só trabalhar de maneira integrada. Integrar, não precisa, hoje em dia não está nem precisando tanto usar a cabeça muito mais, precisa, mas o que tem, se for trabalhado de maneira integrada, como é necessário, e para poder trabalhar esses dados existentes e emitir alertas, o trabalho nosso como poder público, eu sou funcionário público ainda, vai ser mais qualitativo, vai dar mais respostas, melhores respostas para nós, que nós também necessitamos, e para aqueles a quem nós devemos prestar um serviço de qualidade, que é a população, que é todos nós. Acho que era isso que eu queria deixar. Muito obrigado, me desculpe se eu passei do tempo aí. O agente de saúde, ACS firme na quebrada, a voz que cuida da comunidade amada, prova viva que o SUS fortaleceu e que tudo acontece no tempo de Deus. Hoje o aperto já ficou pra trás, ajoelha, porque Jesus é bom demais. É na visita cedo, na caminhada, cuidando de idosos, gestantes